Agora, na Futura FM, o programa Novo Tempo. Bom dia, ouvintes da Rádio Futura FM. Este é o nosso programa Novo Tempo. Muita paz a todos, muita luz nesta manhã de sol, embora esta manhã fria, mas tem um solzinho aí para contrabalançar a temperatura. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes, os que nos honram com a sua audiência. E desejamos muita paz a todos, que sigam conosco, porque certamente nós vamos fazer uma abordagem de temas que nos fazem refletir sobre o tempo em que nós estamos escrevendo a nossa história. Bom dia, Nilda Bittencourt. Bom dia, sou Gilson. Bom dia, já ia falando Nathalie. Sandra, Maria Ângela, o Marcos Duarte, Dona Marli. Bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo pelo rádio e a vocês, internautas, que estão aí ligadinhos no nosso programa através do Facebook da Rádio Futura FM. Que todos vocês sintam-se abraçados por todos nós. Vou pedir a Maria Ângela que faça a reflexão do dia. Bom dia a todos os ouvintes. Desenvolva e aprimore o seu bom senso, evitando a insensatez. Deus concedeu bom senso a nós todos, mas nos deixou o trabalho de cultivá-lo. Não se julgue sábio por conta própria. Chega sempre o momento em que teremos de ver que não sabíamos nada e perdemos a grande oportunidade que Deus nos concedeu de encontrar a verdade. Professor Herculano Pires. Bom senso, Sr. Gilson. Como anda escasso? O bom senso é uma coisa extraordinária, porque todo mundo tem bom senso. O que acontece é que nem todo mundo sabe usar o bom senso, né? Vero. Busca o partidarismo, isso sem falar em política. Ele procura alguma coisa para ele defender. Não, nós temos que ser abertos a todas as informações e, como dizia o apóstolo São Paulo, né? Examinar tudo e reter apenas o que for bom. Aí a gente retém, mas devemos estar abertos a tudo. Muito bem, então vamos à nossa agenda cultural, Maria Ângela. Hoje tem palestra, né? Exato. Hoje, no Centro Espírita Allan Kardec, haverá palestra pública às 15 horas. O palestrante será o senhor Edson Palhares, com o tema Educação Mental. O que vem a ser educação mental, Sr. Gilson? Ah, minha filha. Só uma palhinha para aguçar. A educação mental é quando a gente começa a policiar os nossos próprios pensamentos, porque é justamente a partir desta educação mental que a gente muda o comportamental. Se a gente não se educar mentalmente, a gente fica muito solto internamente e tudo que acontece afeta. Mas se a gente estiver educado, por exemplo, você pode se educar mentalmente de tal maneira que pode ter o barulho que for do lado de fora da sua casa, você vai dormir tranquilamente. Pode ter o barulho que for, você vai fazer o seu trabalho e não vai perceber o barulho. Mas depende de uma educação mental. Você vai ouvir as pessoas dizerem coisas. Se você tiver educação mental, você vai conceber que todas as pessoas têm direito de dizer o que quiserem. E você,
apenas vai recolher do que ela disse o que for real, verdade, né? Uhum. Não vai tomar nenhuma atitude em função do que ela está dizendo. Muitas vezes ela está expressando apenas a opinião pessoal. E quando a opinião não é consensual, é uma opinião pessoal, tem valor único para a pessoa que expõe, para mais ninguém. E quando a gente pensa assim, veja só, a gente fica isento. É verdade. Você convive com tudo, isento de tudo. Você vai se afetar com o que você quiser. Aí depende da educação mental. Nossa. E olha, a educação mental tem um lado que é mais grave ainda. A gente não observa como por dentro da gente tem barulho. Uhum. Tem barulhos horrorosos, sabe? Como se fosse caindo tudo, desmoronamento. E lá dentro da nossa mente está essa barulhada caindo, de modo que a gente não sabe nem fazer silêncio. Porque quando você faz silêncio, ao invés de você ouvir a voz do silêncio, você começa a ouvir a voz dos barulhos que tem por dentro. Não foi Joana de Ângelo que puxou a orelhinha do Divaldo porque ele estava com barulho? Exatamente. É só você ficar cogitando. Você está fazendo, por exemplo, isso daqui vai para todo mundo. Vai fazer uma oração, mas aí se lembra de uma pessoa que você está zangada com ela. Ao invés de fazer a oração por ela, você se afeta e perde o fio. Você não sabe onde estava orando, onde parou. Daqui a pouco você esquece o que estava dizendo e recomeça a oração porque você foi afetada pelos seus barulhos, né? Que está interiormente, você está aborrecida e o aborrecimento é um desses barulhos que você guarda por dentro, a mágoa, não é isso mesmo? O desejo de vingança, tudo isso são ruídos muito desagradáveis dentro da gente. E eles expressam um barulho tão grande que fere o nosso silêncio. Nós não temos silêncio interior quando a gente cultiva essas mágoas, sabe, invejas, ciúme. Olha que barulho! O ciúme faz um barulho que você um não vozerio dentro de nós, né? André Luiz também passou por algum episódio no início, onde ele estava ainda em recuperação, onde ele estava estagiando, né? Ele teve que ir num determinado local e foi orientado a ele com relação aos pensamentos dele, que aquele local ele não fosse a determinados pensamentos. No exato momento que ele foi, ocorreu uma desarmonia, onde foi detectada a presença deles ali, e aí teve um senhor aprendizado devido à educação mental dele, que ele estava em estágio em aprendizado. Né? Ô, Sr. Gilson, então eu acho que essa educação mental já é um caminho para você buscar a paz. Tanta gente procurando a paz. Exatamente. E você pode ver que Jesus diz assim: vigiai e orai, para não cair em tentação. A gente precisa aprender as lições de Jesus. Ele não estava mandando a gente ser bonzinho, ele estava nos aculturando para que a gente tivesse consciência do que devemos fazer. Bom, agora a Maria Ângela vai falar para nós de um livro que ontem me passaram para que eu lesse e depois comentasse. Missionários da Luz, de André Luiz. Tá certo. Maria Ângela, é o nosso item 2 aí. Exato. A revista. A revista Neuroendocrinology Letters revela: o livro Missionários da Luz, de André Luiz, antecipou em 60 anos informações comprovadas somente hoje pela ciência atual. Artigo publicado na Revista Médica Internacional apresenta o espírito André Luiz à ciência, aspectos históricos e culturais da glândula pineal, comparação entre as teorias fornecidas pelo espiritismo na década de 40 e as evidências científicas atuais. Mais informações no site www.ambebrasil.org.br. Missionários da Luz. Missionários da Luz, A gente estudava isso já há 40 anos e tinha dúvida a respeito de que estava estudando. A ciência não sabia nada a respeito, né? E ele chamava de epífise, né?
E a epífise ou glândula pineal, que é o mesmo órgãozinho, é muito miúdo, mas ele tem funções extraordinárias que a ciência hoje começa a descobrir. Não apenas aquelas funções primárias voltadas à fase infantil, mas ele tem a regência de uma série de fenômenos biológicos e bioquímicos do ser humano que, na realidade, hoje a ciência começa a pesquisar e começa a descobrir a grandeza de funções que tem a glândula pineal. Mas o importante é os nossos ouvintes saberem que a obra espírita antecipa em mais de 60 anos os estudos sobre a glândula pineal. E as informações contidas neste livro que foi citado, elas são mais extensas do que aquilo que a ciência hoje tem. De modo que, se você quiser alguma coisa a mais do que o conteúdo científico, que ainda está em estudos, você procura o livro que foi citado aí. Eu só vou pedir para... Missionários da Luz. Missionários da Luz. É uma psicografia do Francisco Cândido Xavier. O espírito é o doutor André Luiz. Então, consulte-o e você verá. Lá onde fala a epífise, é o capítulo, você vai ver quanta coisa importante, com uma linguagem técnica, uma linguagem médica, você vai ver, porque é de autoria de um médico, né? Então, você vai ver uma linguagem científica que você vai entender perfeitamente. Muito bem. Vamos conhecer o bazar, vamos chamar as pessoas para quem Sim, com certeza. conhece, né? O Centro Espírita Allan Kardec possui um bazar com itens para atender a necessidade da população. São preços bem acessíveis e a renda toda arrecadada nesse bazar é revertida para as obras sociais da instituição. Muito bem. Bom, o sorteio de hoje, gente, a gente volta com este livro, porque este livro todo mundo está querendo ler, porque teve o livro, teve o filme, mas nada como ler o livro. Vocês leram, meninas? Porque tem muita informação aqui que a gente não sabe, seu Gilson. Inclusive, não saiu no filme. Então, tem O informação. filme fica um pouco limitado, né? E o livro tem muito mais informações. Isso, inclusive detalhes, né, importantes, Muito. que o filme não poderia se prender a detalhes porque tem uma história e um enredo, né? E um tempo limitado para poder ser Exatamente. apresentado. Mas nessa obra aí você vai conseguir uma série de detalhes para você poder ter noção, quando você ouvir falar Allan Kardec, você ter uma ideia de quem se trata. Porque, olha, Allan Kardec falava 6 línguas, tinha 4 formações superiores, era pesquisador, escritor, psicólogo, ele era uma porção de coisas e ele era cético. Ele não acreditava nessas coisas ditas espíritas. Ele apenas foi convencido da realidade. Sabe por quê? Ele não se limitou a emitir uma opinião a priori. Ele foi primeiro verificar o fenômeno, ele foi estudar, como fez Isaac Newton. Nós sabemos que o Isaac Newton viu cair uma maçã. Ué, por que a maçã, ao invés de subir, ela vem para baixo? Né? Aí ele acabou descobrindo a lei de gravidade. O Galvani, a empregada do Galvani, foi fritar a rã, né? Ele gostava de comer uma rãzinha. Ela foi fritar a rã e a rã começou a tremer, mesmo fritando. Ela foi reclamar com ele, ele se interessou pelo fenômeno. Será por quê que acontece isso? Seria uma energia acumulada, etc, etc, etc. Aí foi se aprofundando. Hoje a gente tem a pilha de Galvani. Então é por isso, quando a pessoa vê uma tolice para o leigo, o cientista pode enxergar um grande princípio. E aí quando você lê esse livro, né, de Kardec, você vai descobrir o pesquisador.
o cientista Allan Kardec. Era isso que a gente queria ressaltar. Allan Kardec é um pseudônimo, né, do professor Hippolyte Léon Denis Arrivaille, que era um cientista da sua época. O Livro dos Espíritos e a doutrina espírita, ele assim o fez por um método científico. Isso é muito importante ser ressaltado. Agora, o Sr. Gilson, o que ele foi perseguido? Até hoje. Meu Deus. Até hoje, uma vez veio um grupo de meninos, jovens religiosos, aí na nossa banca do Livro Espírita, ali na praça, aqui mesmo. A Praça Soldado? Não, aqui, daqui a outra que Praça a gente faz. principal. Da ali, Matriz. Ali onde tem a casa do antigo presidente da República. Venceslau, né? Aí eles chegaram perto da banca, tinha um retrato de mais ou menos 1 metro de Allan Kardec. Aí ela disse assim, esse aí é o Deus de vocês? Quer dizer, ironicamente, sem respeito, não é? Anticonstitucional, porque na Constituição fala-nos da liberdade de expressão, né, de religiosa inclusive, e ela fazer uma coisa dessa. Aí como quem estava lá era o seu Gilson, eu falei, não, o Deus dos espíritas é o Deus dos desgraçados, dos cachaceiros, dos ateus, e seu também. É o mesmo, que só existe um. Compreendeu? Mas a intenção era outra. Bom, então, para você ganhar esse livro aqui, do Marcel Souto Maior, Kardec, a biografia... E é importante ressaltar, Nilda, que esse livro não é espírita. Não. Esse livro é uma biografia jornalística. Então, para você ganhar, 3622-9606, 99104-9088. Vou só falar com a Daniele Avelar. Dani, você mandou um recado, eu vi, mas caiu aqui a minha internet. Quando eu voltei, não consegui pegar o recado da Dani Avelar. Quem sabe vocês têm. Aí, Maria Ângela, mais algum recado, querida? Não. Não, nós temos... só passando assim para dizer da nossa loja Amor Perfeito, que é aquela loja de artesanato, né? Para todo mundo visitar, Maria Ângela. É verdade. A loja Amor Perfeito, ela está passando por uma reforma. Mas ela voltará mais bonita, com novos produtos, trazendo os livros. Então, não percam, né? Fiquem aguardando aí que a loja Amor Perfeito ela vai ser reaberta ao público. Ela está passando por reforma. E nós temos a nossa programação semanal do Centro Espírita Allan Kardec. Sim. Hoje, sábado, às 15 horas, né, nós temos palestra pública, que já falamos. Com Edson Palhares. Educação mental. Na segunda-feira, 2h30 e às 20 horas, temos palestra pública. Quarta-feira, às 19h20, nós temos a Escola de Estudos Espíritas, que está no período de férias, né, de recesso escolar, porém, retornaremos na primeira quarta-feira de agosto. Aguardamos todos lá. É o estudo sistematizado da doutrina espírita. Não precisa ser espírita para frequentar a escola é gratuita. As aulas são de 7h20 da noite, 19h20 até as 21 horas. Os conteúdos são organizados de forma didática, com começo, meio e fim, do mais simples para o mais complexo. As turmas são divididas em módulos para que a gente possa, em cada módulo, ir aprofundando aqueles conhecimentos. Então, aguardamos todos lá em agosto, o retorno das aulas. Achou? Às quintas-feiras, às 20 horas, também temos palestra pública. Essa é a nossa programação. Muito bem. Duarte achou a mensagem da Daniele. Daniele Avelar, a paz que estamos procurando só em Jesus. Estou amando o programa. E dá um bom dia a todos. Muito obrigada, viu, Dani? Marcos Roberto... É importante, Nilda, ela dizer isso, porque às vezes a pessoa também não percebe isso, não. O modelo e guia da humanidade, aquele que a gente venera, é Jesus, não é? Nós não abrimos uma reunião na instituição espírita se que não seja em nome de Jesus. E por que fazemos isso, né?
Porque Jesus deixou muito claro que onde houvesse uma, duas, três pessoas reunidas em nome dele, ele estaria entre elas. Então, nós abrimos as nossas reuniões em nome de Jesus porque temos a convicção de que ele está presente entre nós. Por conseguinte, essa reunião tem que ser do maior respeito. Por isso que numa reunião espírita a gente não fala da religião de ninguém, porque Jesus era ecumênico. Jesus não era católico, né? Não. Nem era evangélico. Jesus era ecumênico. Ele não tinha uma religião e nem disse que alguma delas era a melhor. Que ia salvar. Não é isso mesmo? É isso aí. Então a gente tem que entender as coisas abertas para não ficar com aquilo que eu disse ainda agora, o partidarismo. O meu Deus não é o seu. Porque você é espírita, você vai para o inferno. E a gente espírita, através de estudos científicos, sabemos que não existe inferno. Inferno, a palavra inferno quer dizer um lugar embaixo, né? Por que isso? Porque a cultura daquele tempo imaginava que o céu ficava em cima e o inferno embaixo. Inclusive, não é, Maria Ângela? Nós pensávamos naquela época que a Terra era um plano, não que fosse uma esfera. Então a gente ficava pensando o que está embaixo, lá no horizonte, tem o que vai para baixo e o que vai para cima. Então, o que vai para baixo é para o inferno e o que ia para cima ia para o céu. Hoje a gente sabe que nem céu e nem inferno existem. Não existe nem para baixo, nem para cima. Nem para baixo, nem para cima. Pode existir, em sentido ao centro da Terra, nem para o lado. É verdade. É que, à medida que a gente vai ampliando os nossos conhecimentos, a gente vai conhecendo um pouco mais da verdade e da realidade, né? Da realidade que atinge a todos nós. Só que cada um de nós vai absorvendo um pouco dessa realidade, gradualmente. Isso aí. Bom, vou mandar um abraço, então, para o Marcos Roberto Vieira, está mandando bom dia. A Elaine Esper, bom dia a todos, estou ligada aqui, muito obrigada. A Ruth Nelly também está por aqui, muito obrigada pela audiência. Qualquer coisa, sinta-se à vontade, qualquer dúvida, né? Sinta-se à vontade para ligar 3622-9606, 99104-9088. E agora nós vamos de música do Sansão. Tempo de Grande Crescer. menino, Sansão. Será que é aquela que eu gosto, meu Deus? Que eu nunca sei o nome de Tempo de Crescer. Ela inclusive, é o título do CD, é Tempo de Crescer. É justamente essa música. Então vamos curtir essa música e daqui a pouquinho a gente está de volta com o programa Novo Tempo.
Voltamos a apresentar pela Futura FM o programa Novo Tempo. Sou Gilson, eu tenho uma amiga, até ela me chama de comadre. Ela ligou para dizer que, embora ela seja católica, ela ama o programa Novo Tempo, porque ela aprende muito, ela gosta muito de ler as obras, que, principalmente de André Luiz, que tem uma aceitação muito grande, né? E acho o senhor ser de uma inteligência raríssima. Ó. Muito obrigada. Muito obrigado. Mas que bom que eu ando estudando sobre inteligência, né? Porque o pessoal que vem com uma inteligência QI, QS, QE, né? E, na realidade, a inteligência não é QI, QS, QE, é simplesmente inteligência. Ela pode ter variáveis em todas as áreas, mas a inteligência é inteligência, né? Então, a gente não vai dizer que a inteligência é emocional, a inteligência é espiritual, a inteligência é física, nada disso. A inteligência é um atributo da mente, da alma, sabe? E ela vai se irradiar por todas as áreas, porque o ser agente, o ser inteligente, ele vai se expressar com essa inteligência em muitos caminhos, em muitas oportunidades e opções, e aí a gente vai perceber essa inteligência. A inteligência, ela pode aparecer por alguns aspectos, mas ela é única, porque se o espírito é único, né? Com certeza. A inteligência tem que ser única, porque é um atributo do espírito. É verdade. E não do cérebro. Exatamente. Embora tenha aí um tal de Goldman e tem uma... Eu esqueci o nome dela, Zaha, o nome assim, que fala da inteligência espiritual e emocional, mas naturalmente a inteligência, o emocional, etc., isso tudo é mais de sentimento. A inteligência está acima disso aí, né? O que eu creio é que, enquanto humanidade, a gente teve que conhecer cada uma a seu tempo. Então, a gente conhece a cognitiva, isso, aí depois faz teve um degrau, né? Faz uma escada de a gente conhecimento. teve que fazer um degrau de conhecimento para conhecê-las. Porém, elas sempre existiram na sua integralidade. Isso, porém, o ser muito humano, bem. no decorrer da sua própria evolução, em alguns momentos fica limitado em algumas e acende outras. E aí, nisso, a gente vai se conhecendo e evoluindo e conhecendo a si próprio, para que, num determinado momento, tal qual Jesus, nós tivéssemos acesso à nossa integralidade da inteligência. Bom, o livro que nós estamos sorteando é... Kardec, a biografia, para ganhar 3622-9606. Escrevam, entre em contato, porque esse livro aqui é maravilhoso. 99104-9088. Quando eu peguei esse livro, eu disse ainda agora, ele não é um livro espírita. Em 5 dias eu tinha lido todo. Né? Porque é um livro realmente a leitura jornalístico, é jornalística, é muito interessante a forma como ele se expressa, né? O Marcel escreve assim de uma maneira que ele consegue atingir todas as camadas. Ele tem clareza nas palavras dele. Gosto demais dele. Sr. Gilson, ouvinte está perguntando aqui, essa intuição pode ser considerado um tipo de mensagem do plano espiritual? Às vezes sim e às vezes não. Às vezes a intuição é própria. É? Né? Às vezes é própria. Mas tem... alguém pode sugerir alguma ideia e você intuir a ideia que ele está te dando. Né? Mas pode ser um outro ser espiritual, não físico, não biológico. Nós entramos em contato com muitos seres não corpóreos, não tem mais corpo. Pode ter certeza disso. E às vezes a pessoa diz assim, não, os espíritas inventam isso. E eu gosto sempre de lembrar alguma coisa. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele foi a Damasco em busca de Ananias, né? E quando ele chega na entrada de Damasco, ele disse que viu uma luz mais forte do que a luz do sol, e no meio daquela luz estava Jesus. E Jesus disse a ele, Saulo, por que tu me persegues? E ele fica cego. Numa reunião, tá isso na Bíblia, no Evangelho, houve uma mensagem do seguinte teor: ide
a uma estalagem próxima. Lá tem um varão de nome Saulo, que constitui para nós um vaso escolhido. Restituir-lhe a visão, porque vamos precisar dele. Aí o próprio Ananias, que era o perseguido, é quem vai lá na estalagem e aplica um passe magnético nos olhos dele e ele volta a enxergar. Aí a gente pergunta, quem foi que deu essa mensagem para ir alguém lá? Não foram os espíritos? Especificamente foi um espírito, mas os espíritos se comunicam conosco desde sempre. Desde o início da história do homem no mundo, que o espírito se comunica conosco. Se você for lá na Gênese, pega a sua Bíblia, abre e vai na Gênese, você vai ver que Abraão recebia muitas comunicações dos espíritos, né? Inclusive dizendo a ele que ia dar tantos filhos a ele quantas estrelas haviam no céu. Da onde vem essa comunicação, não é dos espíritos? Aliás, se a gente observar com carinho e isenção, nós vamos ver que a Bíblia é um livro mediúnico. Porque os profetas, até alguns dicionários já trazem tradução. Profeta, médium. Né? O profeta é um médium, ou seja, um intermediário da informação entre dois planos, o mundo espiritual e o nosso mundo social. Ora, os profetas nos deram tantas informações e todas elas estão restritas à Bíblia Sagrada no Velho Testamento. Então, os profetas eram todos eles médiuns, como hoje nós temos sacerdotes, nós temos pastores, todos com mediunidade. Isso aí é uma coisa divina, não é um mal, não. É um maravilhoso. Você pode ver o indivíduo começa a dizer assim: meus irmãos, muito boa tarde, que Jesus nos abençoe nesta hora em que nós vamos estudar o seu evangelho. E pode ver que a partir daí ele muda. Por quê? Ele foi mediunizado, como ele diz, pode dizer, o Espírito Santo. Exatamente, mas que seja o Espírito Santo, se ele não for médium, ele não capta essa informação. Né? Então a mediunidade é uma coisa divina e não é uma particularidade espírita, né? Não foi a doutrina espírita que inventou nem a mediunidade, nem os espíritos. Exatamente. Isso desde que a humanidade se entende como humanidade, existe a mediunidade, não da forma como Allan Kardec a descreveu e hoje nós a entendemos, mas sempre existiu o fenômeno mediúnico. Exatamente. E sempre existiu a espiritualidade em contato com nós, os encarnados. Exatamente. E a humanidade nada mais é do que uma porção de pessoas que constituem elas espíritos reencarnados. Que Allan Kardec teve foi a oportunidade de olhar e cientificamente colocar dentro das obras para que pudéssemos, com o correr do tempo, ler da forma com que ele, com a ajuda dos espíritos, traduzisse para a gente todo esse conhecimento que ali ele estava à mão dele, ao olhar dele, à inteligência dele, para que fosse para nós traduzidos da melhor forma possível. O Sr. Gilson, o ouvinte está perguntando quando é que o senhor trará um psicógrafo para a cidade de Itajubá? Olha, psicógrafo é uma coisa muito séria e eu não acredito em todo psicógrafo, né? Agora, o psicógrafo que eu tenho certeza que executa um trabalho grandioso, é difícil trazer ele aqui. Nós trouxemos ele aqui uma vez e o pessoal ficou maravilhado com a presença dele. E é difícil porque ele é funcionário na cidade onde ele trabalha, lá em Uberaba. Ele é enfermeiro, olha só, ele é enfermeiro e médium, psicógrafo dos melhores que tem no Brasil. E nós trouxemos ele aqui. Agora, nós vamos ver quando ele poderá, porque ele, para vir aqui, ele tem que pedir licença do trabalho dele, e ele é uma pessoa tão ética que ele não gosta de pedir licença para viajar, porque ele acha que está faltando com o trabalho dele, né?
E ele tem compromisso com o trabalho nas dele. férias, seu Jus? Quem sabe nas férias? Nós vamos ver quando é que ele vai ter umas férias e verificar a possibilidade, porque aí acontece outras coisas, Nilda. Quando ele está de férias, o Brasil todo quer ele. Sabe? Eu, por Imagina a exemplo, agenda dele, né? ele é da cidade de Uberaba. Eu estou em Itajubá e vim do Rio de Janeiro. Numa certa feita, isso 2003, 2004, eu encontrei com ele no Rio de Janeiro. Eu faria a palestra e ele a psicografia. Foi quando nós nos conhecemos, foi em 2004. E ele indo ao Rio de Janeiro. Ele é assim, ele viaja o país todo, né? E ele faz isso geralmente quando está de férias. Mas eu vou ver com ele ainda quando é que ele pode vir. A gente não pode ter a certeza de que ele vai trazer a psicografia que você quer, mas que ele vai trazer uma meia dúzia de informações da espiritualidade, e vai atender a mais ou menos uma meia dúzia de famílias, porque quando ele começa a ler a mensagem, logo é identificada pela família que trata-se de um ente querido. Tem mais uma colocação do ouvinte aqui, o Marcos Roberto Vieira, a respeito à diversidade religiosa. Eu sou contra a tolerância, porque ela não basta. Tolerar a existência do outro e permitir que ele seja diferente ainda é pouco. Quando se tolera, apenas se concede. E essa não é uma relação de igualdade, mas de superioridade de um sobre o outro. José Saramago. Muito bem, ele está certo. Nós devemos compreender o direito do próximo. E aí a gente se coloca no mesmo plano dele. E conviver, né? É. É que talvez a gente fala em tolerância, porque tudo é um crescente, tudo é uma evolução. Então, se nós somos intolerantes, nós não podemos passar da intolerância para a compreensão. Nós vamos passar da intolerância para a tolerância, depois para a compreensão, e um dia que formos superiores, aí nós vamos nos amar reciprocamente. Quando for superior de fato. Exato. Isso porque a doutrina espírita nos ensina que Jesus também falou a mesma coisa. A gente não vai falar nada que Jesus não disse, porque o espiritismo é o consolador que Jesus prometeu, né? Então a gente não pode falar as coisas que ele não disse. Nós somos realmente pessoas iguais. Essa questão da religião é uma opção, e o melhor ainda para a gente realmente se compreender, se amar e respeitar, é a gente saber que nós não estamos numa condição definitiva. Nós apenas estamos, seja em qualquer circunstância, vivendo a experiência de. Mas nós somos espíritos e passaremos dessa experiência a outras experiências, e no futuro, sim. É quando Jesus diz: quem quiser ser o maior, seja o menor, o servo de todos. Este é o maior. Aquele que é o maior, ele tem todos os outros na mão para proteger, não para dominar, nem controlar, né? É para proteger. Os maiores na espiritualidade são servos dos menores. Não tem aquele ditado? Cortei você, Sandra, já que eu devo... Não, pode É aquele ditado, né? Quer conhecer o homem, dê o poder? Exatamente. Você dá poder ao homem, pronto. O poder obsidia, sabe? É verdade. O poder, ele vira obsessão. E quando o indivíduo fica obcecado ou obsidiado pelo poder, ele não quer largar mais. Aí é um problema muito sério. Ele vira escravo do poder. Vira escravo do poder. Ele não se E na utiliza... realidade, as pessoas, em sua maioria, as pessoas não sabem usufruir ou usar do poder. Porque quem quiser ser poderoso tem que ser eclético, né? Tem que ser, além de eclético, ele tem que compreender o direito de todos e não ter facções preferenciais. Se ele realmente, a preferência dele é por todos, aí ele é poderoso, né? Ele tem que entender as limitações de cada um. Exatamente. As potencialidades que cada um de nós traz, que são distintas, né? Nessa fase de evolução, as nossas potencialidades são distintas, né?
Tem que entender isso. É o que eu ia Exatamente. salientar, é o que a Maria Ângela trouxe, que é uma crescente. Então, primeiro a gente tolera, depois a gente quer ir chegando cada vez mais perto, de repente estamos convivendo e nos amando, né? E o que o nosso ouvinte trouxe aí para a gente? É que ele está querendo um passo para frente. Ele está querendo ir para a próxima fase dele mesmo. Ele está entendendo que só tolerar para ele É pouco. é pouco. É pouco mesmo. E é pouco. Então, ele quer... Você conhece o Não, José não Saramago, o conheço. escritor? Ah, sim, o Saramago, sim. Esse ele pensamento escreveu, aqui é do José Saramago. Saramago. e o ouvinte trouxe para a gente conhecer. Eu não Isso. conhecia e eu gostei. Então, a gente, na hora que se coloca nessa posição, a gente se vê incomodado. E aí, na hora que a gente se incomoda, talvez seja a hora da gente começar a nos mexer a nós mesmos, né? E tomar atitudes e comportamentos diferentes com relação àquele ponto. E aí é a nossa crescente evolutiva. A Ruth Nelly Sobreiro, Ruth, no intervalo fica sem som mesmo, querida, viu? Ela está mandando bom dia para o Sr. Gilson, para Maria Ângela, para Sandra Helena, paz e luz para todos vocês. Obrigada, para todos nós. Obrigada. Nilda, eu recebi no Facebook uma comunicação de uma amiga lá de Maria da Fé, Valquíria, e eu queria registrar, eu recebi, e ela disse que assiste o nosso programa Novo Tempo. Valquíria, entre em contato com a gente, manda uma mensagem aí pelo o Facebook, pode Pelo ser. Facebook da Futura FM. Pode mandar. WhatsApp 991049088. Exatamente. E eu gostaria que você promovesse aí uma palestra nossa no Centro Espírita aí para apresentação do nosso novo livro, né? Elaine Esper. Estamos aguardando. Elaine Esper está aqui falando que ela trabalha lá na Unimed para eu sintonizar. Gostaria de crer na reencarnação, mas eu não consigo. É fácil. É fácil. Sabe, você pensa assim, por que nasceu uma criança embaixo da ponte e nasceu uma lá na Inglaterra, filha da princesa? Será que Deus está dando graças à criança da princesa e miséria para a criança que nasceu embaixo da ponte? Pensa nisso. Por que foram criadas assim, tão diferentes? Não está uma coisa injusta? Olha, minha filha, é aí que está a reencarnação. A cada um será dado de acordo com o seu merecimento ou com a sua necessidade. Nós somos espíritos livres, temos livre-arbítrio e nós fazemos as nossas escolhas. E nem sempre as nossas escolhas têm bons frutos, às vezes rende prejuízos. E quantas vezes o indivíduo passa pela vida, comete muitos delitos e não é punido? Ninguém ficará livre, disse Jesus. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quer dizer, todas as coisas serão regiamente solucionadas. E para solucionar o problema humano, minha filha, só a reencarnação. E a reencarnação, vamos lembrar, não é uma tese espírita, não. A reencarnação existe desde todos os tempos. Eu tenho um livro lá na minha casa que se chama Bhagavad Gita. Ele é um livro que data de 5.000 anos antes de Cristo. E lá no Bhagavad Gita está a reencarnação, falada, sabe por quem? Por Krishna. Ele fala da reencarnação. Então, a doutrina espírita não inventou a reencarnação, não. E para ficar bem claro, a reencarnação é uma lei de Deus. E sem reencarnação não há progresso. Ô, Sr. Gilson, mas por que nós fomos assim, educados durante um bom tempo, dizendo que haverá o juízo final, que todo mundo vai ressuscitar? E aí? Não há condição de todo mundo ressuscitar, porque aquele corpo enterrado, sepultado ou cremado, né? Não tem como você reunir mais esses elementos descompostos.
Não existe possibilidade. Então, não haverá, vamos por eliminação, não haverá ressurreição. A ressurreição era o nome utilizado naquele tempo antigo, porque o nome reencarnação foi criado por Allan Kardec. Porque a ressurreição seria o quê? Voltar à vida aquele mesmo ser que morreu, né? Então, no caso de Lázaro, nós podemos dizer, Lázaro não estava morto, como Jesus disse, apenas está desmaiado, está dormindo, né? Aí acorda Lázaro. Mas, naturalmente, que a ressurreição da carne não é biologicamente, cientificamente possível. Agora, a reencarnação é o retorno do espírito num outro corpo especificamente trabalhado para atender às necessidades desse espírito. Aí está a reencarnação. E olha, a reencarnação, nós voltamos a dizer, não é uma criação espírita. Se você procurar no capítulo 14 do Evangelho de São Mateus, no versículo número 11, você vai ver que Jesus diz assim: se queres mesmo dar crédito, ele, João Batista, é o Elias que há de vir. Ora, Jesus falando da reencarnação... Com todas as letras, né? Com todas de as forma explícita. E ele ainda deixa por nossa conta. Se queres mesmo dar crédito, ele, João Batista, é o Elias que há de vir. Então, o João é a reencarnação de Elias, não a ressurreição. Que ressurgir é voltar o mesmo corpo. Mas aí, veja só, ele era Elias, ele volta João. Mas, veja só, é o espírito que reencarna. Sabe qual pode ser essa dificuldade? É que quando a gente fala de reencarnação, e a doutrina espírita traz isso para a gente, como as outras filosofias também, a gente se permite pensar no assunto porque a gente vai olhar o outro. Então, eu olho o outro, eu vejo essas grandes discrepâncias, onde a gente coloca como justiça e injustiça, ou vejo uma criança com um talento que a gente não consegue explicar como é que tão jovem consegue ter um talento, principalmente na área de artes e músicas, né? Eu acho que a grande dificuldade é quando a gente volta para si mesmo. E aí a gente volta para si. Olha, como está sendo essa jornada, a gente não consegue aceitar talvez, o ontem, entender o agora e ainda vislumbrar um futuro. Então, pode ser esse olhar, quando volta para si mesmo, é que haja uma dificuldade. E há uma coisa muito interessante aí, viu, Nilda? Porque no Livro dos Espíritos, que você precisa ler o Livro dos Espíritos, está escrito assim: do átomo até o arcanjo, há uma grande jornada a ser descrita pelo espírito humano. Minha filha, se você não tiver reencarnação, você nunca chegará a ser um arcanjo. Todos nós seremos arcanjos um dia, mas esse arcanjo nós vamos construir. Nós não vamos ser elevados à condição de arcanjo, porque Deus vai levar a gente para lá. Não, o homem não nasce anjo. O homem nasce simples e ignorante, ou seja, no ponto zero. Para ele ir do ponto zero, ou seja, da condição atômica até a condição angelical, é um trabalho de milênios e milênios de séculos para que ele chegue até lá. Ô, Sr. Gilson, mas toda a nossa reencarnação, a gente nasce assim, do ponto zero, digamos assim? Não, né? Simples e ignorante. Mas houve pensadores, né, como John Locke, como Hummel, que eles acharam que todo ser nascia uma tábula rasa, né? Se nós nascêssemos sempre no ponto zero, quer dizer, o espírito nascesse no mesmo momento que nasce o corpo, o espírito não sabia nada. Aí a criança iria por instinto só mamar, mais nada. Nem teria o instinto, porque o instinto também foi um progresso, uma conquista ao longo de milênios. Exatamente. Você observa como é que o instinto ele vai ser criado ainda no reino animal.
ainda quando o indivíduo está no reino animal. Quer dizer, o ser pensante, o espírito, ainda está vivendo experiência do reino animal, ele já vai criar um instinto. Você nota que, por instinto, como é que uma tigresa adora os seus tigrinhos, filhotinho dela. Já viu o carinho que ela tem com eles? Ela não bate, não machuca eles, não faz nada, ela faz tudo para proteger. E ainda os protege. E isso é instintivamente. Então ela desenvolveu, o espírito humano desenvolveu o instinto no reino animal ainda. Quando ele chega à condição hominal, que alguns ainda temem dizer que é um reino animal ainda, o ser é animal. Quando diz animal é porque tem alma, ânima. Ânima quer dizer alma. Então, como o indivíduo tem ânima, tem alma, ele é um ser animado, né? E aí é onde se diz que o homem é um animal. Mas é preferível, para que a gente comece a construir um outro tempo na nossa própria concepção, que o homem é um ser divino, criado à imagem e semelhança de Deus. O homem não é um animal racional composto de alma e corpo, né? Isso é muito vago, isso é muito simples, isso é muito simplório, pequeno, né? Para explicar o homem. Existe uma coisa no mundo psicológico, no mundo cultural, no mundo intelectual, existe tantas coisas que o indivíduo conquistou através dos tempos, que é por isso que quando hoje nasce uma criança, não é como uma criança que nasceu no tempo do seu Gilson. Quando eu nasci não tinha computador, não tinha telefone. Quando eu era menino não tinha televisão, não existia televisão no mundo, né? A não ser na concepção de Júlio Verne, né? Mas não tinha nada disso. Então, qual seria a capacidade dos espíritos daquele tempo? Era de absorção da realidade que estava naquele tempo. Hoje em dia, o nosso telefone, né, o smartphone, né? O smartphone, ele tem tanto recurso que eu mesmo, seu Gilson, não sei usar tudo. Né? E uma criança, que é um espírito reencarnado, tem uma capacidade enorme. De navegar, de interagir com todas essas... O meu neto tem 3 anos, ele pegou meu telefone, meteu os dedinhos dele e botou um desenho para criança no ar. Eu não saberia fazer o que ele fez. E ele ficou vendo o desenho de criança no meu telefone, né? E ele tem 3 anos, fez agora. A gente nota a diferença, olha a questão da inteligência. A inteligência é um elemento que evolui, ela cresce. A Fabiana Rabeiro está por aqui, curtindo o nosso programa, dando o depoimento que ela leu o livro de Kardec e amou. Já chegamos ao final do programa, viu, gente? Vamos aí agradecer já todo mundo, mas antes temos o nosso sorteio, Duarte Pereira, de 1 a 24 pessoas. O 4. Número 4. Estou tão acostumada a pedir para o Matheus. Suelen Silva. Suelen Silva, favor, pegar o seu livro aqui na Futura FM a partir de segunda-feira com a Renata Moraes. Sandra, Maria Ângela, seu Gilson, Marcos, vamos despedir. Exatamente. Nós estamos encerrando o nosso programa Novo Tempo, desejando que todos os nossos irmãos católicos sejam bem-aventurados, os nossos irmãos evangélicos também, os nossos irmãos que nos dizem que são ateus ou agnósticos, sejam todos abençoados por Deus, porque Deus é nosso Pai único, nós somos todos irmãos, não é? E, evidentemente, o nosso grande modelo é Jesus, modelo e guia da humanidade. Então, muita paz a todos, muita luz, e que possa haver entre nós um grande abraço, que a religião não seja um impedimento ou uma forma de separatismo entre nós. Que possamos ser fraternos, como disse Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Um bom final de semana e até o próximo sábado, se Deus assim permitir. Bom, muito obrigada. Até a próxima semana. E a gente se despede com a prece de Chico Xavier.
atribulada de crise, em que as circunstâncias te prostraram a alma na provação, muitos acreditaram que não mais te levantarias. No entanto, quando as trevas se adensavam em torno, descobriste ignoto clarão que te impeliu a trilha da esperança laureada de sol. Na cela da enfermidade, muitos admitiram que nada mais te faltava senão aceitar o lance da morte. Contudo, nos instantes extremos, mãos intangíveis te afagaram as células fatigadas, renovando-lhes o calor, para que não deixasses em meio o serviço que te assinala a presença na terra. No clima da tentação, muitos concordaram em que apenas te restava a decadência definitiva. Todavia, nos derradeiros centímetros da margem barrenta que te inclinava ao despenhadeiro, manifestou-se um braço oculto que te deteve. Na vala da queda a que te arrojaste irrefletidamente, muitos te julgaram para sempre em desprezo público. Entretanto, ao respirares no cairel da loucura, recolheste íntimo apoio que te guardou o coração, refazendo-te a vida. Na tapera da solidão, a que te relegaram os entes mais queridos, muitos te supuseram em supremo abandono, mas no último sorvo do pranto que te parecia inestancável, experimentaste inexplicável arrimo, induzindo-te a buscar outros afetos que passaram a enobrecer-te. No turbilhão das dificuldades que te envolvam o dia, pensa em Deus, o amor onipotente que não nos desampara. Por mais aflitiva seja a dor, trará Ele bálsamo que consola. Por mais obscuro o problema, dará caminho certo a justa solução. Ainda assim, não te afoites em personalizá-lo ou defini-lo. Baste-nos a palavra de Jesus, que nos revelou como sendo nosso Pai. Sobretudo, não te importe se alguém lhe nega a existência, enquanto se lhe abrilhantam as palavras nas aparências do mundo, quando pudeste encontrá-lo dentro do coração nos momentos de angústia. É natural seja assim. Quando a noite aparece, é que os olhos dos homens conseguem divisar o esplendor das estrelas. Acabamos de apresentar o programa Novo Tempo.